A sala inteira explodiu em gargalhadas quando o professor Henrique Souza, conhecido por seu jeito arrogante e prepotente no ensino da matemática, passou propositalmente o giz para Dona Cláudia Mendes, a zeladora mais velha e negra da escola. Para a maioria, Dona Cláudia era apenas a zeladora, uma mulher discreta e humilde, cujas mãos calejadas contavam décadas de trabalho varrendo corredores e recolhendo lixos. Quando o professor Henrique, com um sorriso de escárnio, a desafiou a resolver aquele famoso problema de matemática escrito no quadro, ninguém esperava que ela simplesmente abaixasse a cabeça de vergonha e se retirasse sem mais nada. Mas o que aconteceu a seguir deixou todos boquiabertos. Em um instante, as risadas cessaram e foram substituídas por um silêncio absoluto, misturado com admiração. Dona Cláudia não apenas caminhou até o quadro. Ela o fez com confiança enquanto pegava o giz, quebrando todos os estereótipos e expectativas da sala e revelando um talento matemático extraordinário que ninguém jamais imaginara. O Colégio Estadual Vila Nova, situado em uma região de classe média alta, era famoso pelos excelentes resultados acadêmicos e pelo prestígio das famílias brancas da comunidade. Contudo, por trás dessa fachada moderna, escondia-se uma realidade sombria, onde o preconceito fervia diariamente, e Dona Cláudia era a vítima desse tratamento cruel. Dona Cláudia era uma mulher negra de idade avançada, com cabelos naturalmente cacheados que agora tinham fios grisalhos, e seus olhos, embora marcados por uma tristeza profunda, sempre brilhavam com uma força interior inabalável. Durante quase 20 anos, ela trabalhou como zeladora no Colégio Estadual Vila Nova, um emprego simples que a tornava alvo fácil dos olhares preconceituosos e dos comentários maldosos de muitos. Todas as manhãs, antes mesmo do sol nascer, Dona Cláudia chegava à escola para varrer os longos corredores vazios, limpar cada sala de aula e esfregar os degraus da escada. Mesmo com toda a sua dedicação, a maioria a enxergava somente como aquela mulher idosa que fazia um trabalho simples. Os alunos frequentemente passavam por ela com olhares frios e indiferentes, e às vezes até cochichavam palavras de desdém, certos de que ela nem perceberia. Os professores também, sem nunca lhe ofender abertamente, evitavam contato e jamais ofereciam um elogio. Em algumas tardes, quando o corredor ficava silencioso, Dona Cláudia se apoiava discretamente em uma janela da sala de aula, olhando para fora e refletindo sobre sua vida. Ela se lembrava dos tempos em que sonhava em ser uma grande matemática, mas as duras realidades da vida, de uma família pobre e a barreira quase intransponível do preconceito social, a forçaram a abandonar aquele sonho brilhante. Em vez disso, ela aceitou uma vida modesta, trabalhando como zeladora para sustentar a família. Com o passar dos dias, a discriminação constante a fez se retrair para dentro de si, tornando-a praticamente invisível no meio da multidão. Ela aprendeu a suportar os olhares inquisitivos e os comentários velados como se fosse um destino imutável. Mas Dona Cláudia não sabia que a vida ainda lhe reservava surpresas inesperadas, e um momento decisivo estava prestes a ocorrer. Um instante que a colocaria no centro de uma reviravolta emocional capaz de mudar a atmosfera da escola e fazer as pessoas despertarem de um sono profundo de indiferença e preconceito. Naquela manhã, depois de terminar sua rotina nos corredores, Dona Cláudia entrou discretamente na aula de matemática avançada do professor Henrique Souza para tirar a poeira do piso. Sempre esforçando-se para não atrapalhar a aula, seus movimentos meticulosos a tornaram uma presa fácil para os olhares de desprezo e as piadas cruéis. O professor Henrique era respeitado por seu vasto conhecimento e também por sua aparência impecável.
mas seu orgulho excessivo o fazia acreditar que ninguém na escola poderia superá-lo. Em especial, ele mantinha uma atitude fria e abertamente hostil em relação às pessoas negras, mesmo sem expressá-la explicitamente. Quando Dona Cláudia se abaixou para recolher um papel amarrotado próximo aos pés do professor, Henrique sorriu de forma maldosa, com um brilho travesso no olhar. Uma ideia cruel passou rapidamente por sua mente: provar sua superioridade, humilhando a zeladora diante de todos. "Cláudia!", chamou ele em voz alta, rompendo o silêncio, com os olhos frios fixos nela e um leve sorriso de desdém aparecendo no canto dos lábios. "Imagino que você esteja prestando atenção nas minhas aulas há algum tempo, não é mesmo? Por que não vem aqui mostrar para a turma o seu talento secreto em matemática?" Num piscar de olhos, a turma voltou seus olhares para Dona Cláudia, e risadas sarcásticas ecoaram pela sala. O ambiente se tornou sufocante, com risos que misturavam zombaria de sua cor de pele, idade e função humilde. Alguns alunos cochichavam o suficiente para que ela ouvisse. "Ela provavelmente nem sabe." "Qual é o problema?" No quadro, Dona Cláudia ficou congelada por um instante, segurando aquele papel com força, enquanto seu coração batia dolorosamente forte. Ela procurou os olhos de Henrique, esperando silenciosamente por um sinal de compaixão ou, pelo menos, um pedido de desculpas. Mas tudo o que viu foi um olhar de desafio e diversão, como se ele se deleitasse com seu desconforto. "Não precisa ficar envergonhada, Dona Cláudia", continuou Henrique, elevando a voz de propósito e fazendo a turma rir ainda mais. "Esse problema é bem difícil. Até meus melhores alunos já desistiram. Quem sabe você não é uma gênio. Escondida? Venha, mostre o que sabe fazer." A tensão aumentou, com todos os olhares fixados nela, antecipando seu fracasso. Com um turbilhão de emoções e lágrimas prestes a cair, Dona Cláudia não se deixou levar pela tristeza diante daqueles que sempre a menosprezaram. Reunindo a última gota de orgulho, ela respirou fundo e caminhou determinada até o quadro. Ela não sabia ao certo o que a esperava, mas após anos suportando olhares desdenhosos e palavras cruéis, estava decidida a não recuar. Ao se aproximar do quadro, a sala mergulhou num silêncio quase palpável. Henrique permaneceu com os braços cruzados, exibindo um sorriso presunçoso, convencido de que logo ela se arrependeria de ter aceitado o desafio. Porém, o que ele não previu foi que ele mesmo estava prestes a aprender uma lição marcante. Passo a passo, Dona Cláudia avançou com calma, fazendo com que a sala aos poucos ficasse menor e o som de seu coração batendo se tornasse audível. As risadas e os olhares julgadores pareciam distantes agora. Nesse instante, uma memória, há muito enterrada, retornou à sua mente. Uma lembrança que ela tentava esquecer há mais de 30 anos. Naquela época, Dona Cláudia era uma das poucas estudantes negras brilhantes do departamento de matemática na Universidade Central. Seu talento excepcional para resolver problemas complexos a destacava diante dos professores, mas também a tornava alvo de inveja, desprezo e discriminação dos alunos mais abastados, que acreditavam que uma pessoa como ela não pertencia àquela instituição renomada. Ela jamais esqueceu as manhãs de humilhação, quando encontrava mensagens cruéis, escritas na porta do seu dormitório como "Volte para onde você pertence" ou "Você não pertence aqui". Lembrava também de como seus colegas a isolavam durante os trabalhos em grupo e de como os professores desdenhavam de suas perguntas. Tratavam-na como um incômodo, apenas por causa de sua cor de pele e origem humilde. Apesar da dor, ela persistiu, pois carregava os sonhos de sua família, de pais que trabalhavam arduamente para que sua filha tivesse uma educação decente. Mas a vida, às vezes, é ainda mais dura.
Um dia, o pai de Dona Cláudia sofreu um grave acidente de trabalho e a já apertada situação financeira da família se agravou. O peso da responsabilidade foi tão grande que ela se viu forçada a abdicar do sonho de se tornar uma matemática renomada. Lembrava-se de ter ficado parada por longos minutos em frente à escola, com lágrimas escorrendo pelo rosto jovem e cheio de esperanças, prometendo a si mesma que um dia voltaria a perseguir aquele sonho. Porém, como costuma acontecer, a vida não se deixa convencer tão facilmente. O tempo passou depressa e os desafios diários, somados ao preconceito, fizeram desaparecer aquelas pequenas esperanças. Dona Cláudia passou a aceitar trabalhos simples, escondendo seu extraordinário talento matemático como se fosse um segredo que jamais poderia ser revelado. 3 décadas se passaram em silêncio e resistência. Dona Cláudia acreditava que já estava acostumada aos olhares de desdém e às palavras cruéis. Mas, ao se ver diante do quadro na aula do professor Henrique, todas aquelas feridas antigas recomeçaram a doer intensamente. Ela se perguntava, por que a vida sempre nos obriga a recuar? Mas justo quando parecia que o peso do preconceito a faria desmoronar, uma força interior adormecida irrompeu com intensidade. Naquele dia, ela decidiu que não ficaria mais em silêncio, que não aguentaria mais a humilhação. Era o momento de Dona Cláudia mostrar a todos que ela merecia respeito, não apenas por sua cor de pele ou função, mas por sua inteligência e dignidade. Como se um vendaval tivesse varrido embora todas as lembranças amargas, Dona Cláudia continuou firme. Diante do quadro, seus olhos agora cheios de determinação. Ela lançou um olhar firme para o professor Henrique, que a observava de forma fria, como se esperasse que ela falhasse a qualquer momento. Mas aquele dia seria diferente. A sala parecia parar o tempo, enquanto ela pegava um pedaço de giz branco, cujo som seco, ao tocar o quadro, anunciou o início de uma nova era. De repente, os símbolos matemáticos no quadro se tornaram claros, e cada conceito que ela havia guardado por décadas despertou com precisão. Enquanto ela escrevia, o sorriso arrogante de Henrique desvanecia, dando lugar à confusão e à dúvida. Ele jamais imaginara que a mulher que sempre menosprezara, tanto de forma deliberada quanto involuntária, ousaria desafiá-lo com tamanha confiança. Seus olhos demonstravam um lampejo de preocupação, mas logo se dissiparam sob o peso do seu próprio orgulho. Em silêncio absoluto, todos os presentes acompanhavam, atentos a cada traço de giz que fluía com exatidão e lógica surpreendentes. À medida que Dona Cláudia avançava, os alunos passaram de curiosos para admirados, e até os melhores estudantes, que sempre se gabavam de sua habilidade em matemática, não conseguiam acompanhar sua destreza. No canto da sala, o professor Henrique permanecia imóvel, os olhos presos a cada movimento de Dona Cláudia, enquanto ele sentia um pânico interior. A autoconfiança e a atitude arrogante que o definiam se desvaneciam, deixando seu rosto pálido e marcado pela vergonha. Cada linha traçada no quadro parecia cortar sua própria vaidade, construída sobre um alicerce de preconceito. Quando Dona Cláudia deu um passo para trás e olhou para o problema resolvido, ficou claro que sua solução estava impecável, sem o mínimo erro, nem mesmo que o professor houvesse conseguido encontrar algo errado. Por alguns instantes, o silêncio reinou na sala, até que murmúrios suaves começaram a surgir entre os alunos. Não acredito, ela realmente conseguiu. Alguém sussurrou. Henrique, imóvel, permanecia em choque. Seu olhar, antes carregado de superioridade, agora revelava apenas confusão, decepção e profunda humilhação. Dona Cláudia colocou o giz de lado com delicadeza e, voltando-se para a turma, transmitiu uma sensação de orgulho e alívio.
Pela primeira vez em tantos anos, era evidente a todos que Dona Cláudia não era mais aquela zeladora submissa e invisível. Ela havia rompido as correntes invisíveis do preconceito, firmando-se com sua inteligência e coragem. Assim que o Diz foi deixado de lado, um silêncio estranho tomou conta da sala, como se o tempo tivesse parado. Mas logo cochichos tímidos deram lugar a um burburinho crescente. Os alunos que antes a zombavam, agora mal podiam acreditar no que acabaram de testemunhar. Os rostos que antes se enchiam de desprezo se transformaram, revelando admiração e até um leve traço de culpa. Um menino, sentado no centro da sala, abaixou a cabeça e sussurrou para o colega: "Estávamos errados, ela é uma verdadeira gênio." Esse comentário despertou mais confirmações, e logo muitos admitiram o erro de terem julgado apenas pela aparência e pela função que ela desempenhava. Enquanto isso, o professor Henrique, ainda em estado de choque e com o olhar fixo no quadro, era tomado por um sentimento de confusão, decepção e amargura. Ele, que antes se deleitava em menosprezar os outros, agora sofria com o peso de seu próprio preconceito. Dona Cláudia permaneceu diante do quadro, observando silenciosamente as mudanças que se instauravam na sala. Sem dizer uma palavra, sem sorrir ou demonstrar muita emoção, ela guardava dentro de si um sentimento poderoso de orgulho, uma alegria que não sentia há mais de 30 anos. Ao ver os jovens ao seu redor transformarem suas expressões, ela compreendeu que havia feito algo que jamais imaginara ser possível. Quebrara a barreira invisível que a separava do mundo e forçara aqueles que a desprezavam a se enxergarem com arrependimento. O clima na sala havia mudado completamente. Embora ninguém se atrevesse a falar, todos sabiam que a lição daquele dia não estava apenas no quadro, estava na importância de respeitar o outro, de não julgar pela aparência, profissão ou cor da pele. E quem ensinara essa lição foi a humilde e corajosa Dona Cláudia. Com o coração repleto de orgulho, ela finalmente sentia que, após tanto tempo, conseguiria se afirmar diante do preconceito. Quando o sinal do fim da aula tocou, Dona Cláudia saiu calmamente da sala e voltou à sua rotina. Nos corredores, agora repletos de alunos, ninguém a encarava com zombaria. Em vez disso, ela recebia olhares de arrependimento, até mesmo de respeito. Sem dizer nada, ela seguiu seu caminho com um sentimento de alívio misturado a uma leve ansiedade. Mais tarde, enquanto recolhia seus utensílios no pequeno armário de zeladoria, uma batida suave na porta a surpreendeu. Ao levantar o olhar, encontrou o professor Henrique parado ali, seus olhos agora sem a arrogância de sempre, mas cheios de hesitação e vergonha. "Dona Cláudia, posso falar com a senhora por um instante?" Ele perguntou, a voz carregada de uma timidez incomum. Sem dizer muito, ela acenou e o deixou entrar naquele espaço apertado, impregnado do cheiro de produtos de limpeza. No clima intenso do quarto, Henrique demorou alguns instantes, respirou fundo e, buscando coragem, disse: "Quero pedir desculpas pelo que aconteceu hoje cedo. Me comportei de forma desrespeitosa e realmente me arrependo." Dona Cláudia olhou para ele com um olhar calmo, mas firme. "Professor Henrique", começou ela suavemente, "saiba que não foi a primeira vez que sofri por causa da minha cor. Passei a maior parte da minha vida lidando com o preconceito, mas dói ainda mais quando isso acontece aqui, onde dedico tanto tempo e esforço. Desde os meus tempos de estudante, tive que abrir mão do sonho de ser matemática por conta do preconceito. Tive de esconder minha inteligência e aceitar trabalhos humildes para evitar mais sofrimento. Consegue imaginar como é viver em silêncio por tantos anos só para não se machucar de novo?" Henrique permaneceu em silêncio, a cabeça baixa, enquanto cada palavra de Dona Cláudia parecia perfurar seu coração.
Finalmente, ele murmurou: "Sinto muito de verdade. Estava errado. Não tinha o direito de olhar para a senhora com desprezo. Hoje, a senhora me ensinou uma lição que nunca vou esquecer." Um pequeno sorriso caloroso surgiu no rosto de Dona Cláudia, aliviando o peso que carregava há tanto tempo. "Professor Henrique", ela disse com tranquilidade, "não preciso da sua desculpa para mim, mas espero que a partir de hoje a senhora se lembre de que o valor de uma pessoa não se mede pela cor da pele, função ou status, mas sim pelo caráter, inteligência e pelo modo como tratamos uns aos outros." Henrique levantou o olhar. Seu rosto agora exibia um sincero respeito misturado com admiração. Ele assentiu devagar, como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa de nunca mais repetir aquele erro. Naquele pequeno e apertado cômodo, Dona Cláudia sentiu uma centelha de esperança. A esperança de que de agora em diante o preconceito não encontraria mais espaço ali. Após essa conversa tão sincera com o professor Henrique, Dona Cláudia voltou à sua rotina no Colégio Estadual Vila Nova. O que ela não sabia era que, em menos de um dia, a história da zeladora que enfrentou o preconceito e solucionou o problema de matemática impossível se espalharia como fogo pelo colégio. A notícia corria de sala em sala, dos corredores à cantina, alcançando até os campos de esporte. Por todos os cantos, pessoas sussurravam surpresas e admiração. "Você ouviu falar da Dona Cláudia? É inacreditável. Ela resolveu o problema que o professor nem conseguiu. Ela subiu no quadro como se fosse uma professora de verdade." Em pouco tempo, a mulher negra, que por tanto tempo viveu à margem e no silêncio, tornou-se o assunto principal, recebida com respeito e curiosidade. Aqueles que antes a ignoravam, agora demonstravam admiração a cada encontro, chegando até a se aproximar para cumprimentá-la, algo inédito. Mas Dona Cláudia continuava sendo a mesma, simples, humilde, focada em varrer cada sala, limpar em cada janela e manter os corredores impecáveis, como se nada extraordinário tivesse ocorrido. Sua postura serena apenas reforçava o respeito que todos passaram a ter por ela. Enquanto isso, o professor Henrique sofria um duro despertar. Ele passou a falar menos e sempre que cruzava com Dona Cláudia nos corredores, abaixava a cabeça em um cumprimento discreto, refletindo um arrependimento sincero. Ficava claro para todos que ele aprendera finalmente uma das lições mais valiosas, a da humildade e do respeito. Em menos de uma semana, Dona Cláudia transformou-se de uma figura anônima e relegada ao esquecimento em uma verdadeira lenda, viva do Colégio Estadual Vila Nova. Sua história foi contada e recontada, tornando-se símbolo de resistência, coragem e da capacidade de superar o preconceito. Até os demais professores passaram a repensar suas atitudes, mudando gradualmente a maneira como viam e tratavam cada pessoa. Dona Cláudia deixou de ser aquela figura invisível e passou a ser um exemplo claro de bravura diante da discriminação, provando que o valor de uma pessoa não está em seu cargo ou na cor de sua pele. E embora jamais tenha buscado fama, sua humildade e simplicidade tornaram sua trajetória ainda mais tocante e inspiradora. Logo, sua história chegou ao escritório do diretor, o Sr. Jorge Martins, que havia se orgulhado de criar um ambiente escolar moderno e inclusivo, mas que agora precisava encarar a verdade dolorosa. O preconceito ainda existia sob seu próprio teto. Movido pela responsabilidade, o Sr. Martins decidiu que não poderia mais ficar de braços cruzados. Em uma tarde tranquila, quando os corredores estavam desocupados, ele foi pessoalmente buscar Dona Cláudia na pequena sala de suprimentos, onde ela guardava suas ferramentas. "Dona Cláudia, posso conversar um instante?" perguntou com suavidade, repleto de preocupação. Surpresa, ela se virou e com um leve sorriso respondeu: "Claro, Sr. Martins, do que se trata?" O diretor entrou num ambiente apertado, repleto
de baldes e panos de limpeza, e suspirou profundamente antes de dizer: ouvi sobre o que aconteceu na aula do professor Henrique e, para ser sincero, me envergonhei. Percebi que nossa escola ainda enfrenta sérios problemas de preconceito e eu deveria ter tomado providências há muito tempo. Dona Cláudia ouviu em silêncio, com seus olhos tranquilos fixos nele, enquanto ele continuava: não vim aqui apenas para pedir desculpas. Quero fazer algo significativo para mudar essa realidade. Gostaria de convidá-la para integrar, em caráter parcial, nossa equipe de apoio em matemática. Acredito que seu talento e sua postura possam ajudar a transformar a forma como as pessoas enxergam o valor de uma pessoa, além do cargo ou da cor da pele. Comovida, Dona Cláudia sentiu resgatar velhos sonhos. Ela já havia desejado no passado estar à frente de uma sala de aula, compartilhando sua paixão pela matemática. Porém, agora, sabia que seu valor não dependia de um título. Com um sorriso calmo, respondeu: Senhor Martins, agradeço de coração a oferta. Quando eu era jovem, sonhava em ensinar, mas aprendi que meu valor não está ligado a um cargo ou posição. O que mais desejo é que minha história inspire outros a perceber que todos merecem respeito e justiça, independentemente de quem sejam. O diretor ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo aquelas palavras sinceras, e então disse, com voz tranquila: entendo perfeitamente, Dona Cláudia. Respeito sua decisão, e se um dia mudar de ideia, as portas estarão sempre abertas para a senhora. Os olhos dela brilharam com uma mistura de paz e orgulho. Naquele momento, ela tinha mais certeza do que nunca de que havia superado todo o preconceito, não por buscar fama, mas por acreditar profundamente em seu próprio valor. Depois daquela conversa, embora Dona Cláudia continuasse com suas tarefas habituais de zeladoria, o clima no Colégio Estadual Vila Nova começou a mudar perceptivelmente. A história dela se espalhou e penetrou na mente de cada aluno e professor, como sementes que germinam em solo fértil. Aos poucos, as pessoas passaram a se questionar se, mesmo sem querer, contribuíam para o preconceito que existia ao seu redor. Nas salas de aula, os professores já não evitavam discutir abertamente o racismo e o julgamento baseado apenas na aparência ou profissão. Os alunos começaram a compartilhar experiências pessoais e a refletir sobre momentos em que, sem querer, feriram alguém. Com o tempo, a curiosidade deu lugar a uma admiração sincera e o nome Dona Cláudia tornou-se sinônimo de respeito e gratidão. Aquela mulher, antes invisível, tornou-se uma poderosa referência na luta contra o preconceito. Inclusive, o professor Henrique, que um dia foi o maior crítico dela, passou a liderar programas e iniciativas contra qualquer forma de discriminação, contando sua própria história e admitindo para seus alunos que foi Dona Cláudia quem lhe ensinou o verdadeiro significado do respeito e da igualdade. Dona Cláudia continuou sua vida simples, mas sempre que aparecia nos corredores ou nas salas para realizar seu trabalho, os olhares frios transformaram-se em sorrisos acolhedores e cumprimentos sinceros. Ela nunca permitiu que aquelas mudanças alterassem sua essência. Sabia que a mudança vinha do despertar dos valores em cada um. Sua vida passou a ser uma prova silenciosa de justiça, igualdade e respeito mútuo, não com discursos grandiosos, mas com atitudes do dia a dia. O impacto da história de Dona Cláudia não permaneceu confinado aos muros da escola. Pais, membros da comunidade e até representantes de outras instituições passaram a se inspirar na trajetória da zeladora, que, com simplicidade, havia transformado tudo ao seu redor. Em uma tarde de fim de semana, com o sol se pondo, o Sr. Martins voltou a procurar Dona Cláudia, desta vez com uma proposta ainda maior.
Encontrou-a novamente na sala de suprimentos, após terminar suas tarefas. Dona Cláudia, desculpe incomodar novamente, disse com suavidade, mas tenho um convite importante. Ela, com um sorriso caloroso, respondeu, não é incômodo algum, Sr. Martins. O que o senhor precisa? Após uma breve pausa, ele continuou. Estamos organizando um grande evento comunitário para debater o racismo e a igualdade social. Ficaria imensamente honrado se a senhora pudesse participar e compartilhar sua história com todos nós. A proposta inesperada despertou um sentimento novo no coração de Dona Cláudia. Ela jamais imaginou que um dia estaria diante de uma multidão contando sua trajetória, expondo suas dificuldades. A ideia de ser o centro das atenções a deixava nervosa e relutante. Não sei se consigo fazer isso, murmurou com sinceridade. Acostumei-me a viver na sombra, longe dos holofotes. O Sr. Martins olhou para ela com olhos gentis e de forma encorajadora disse: Dona Cláudia, é justamente a sua naturalidade e humildade que fazem sua história ser tão poderosa. Ninguém espera uma apresentação perfeita. O que importa é ouvir a verdade de uma mulher que enfrentou o preconceito com muita coragem. Aos poucos, Dona Cláudia percebeu que lá no fundo também desejava contar sua história para ajudar os outros a compreender o que é enfrentar o preconceito, deixando um legado que ultrapassasse os simples corredores da escola. Erguendo a cabeça com determinação, ela afirmou com voz suave, porém decidida: Senhor Martins, eu farei isso, não para buscar fama, mas porque acredito que minha história pode ajudar as pessoas a se entenderem melhor e a se tratar com mais respeito. O sorriso de alívio no rosto do diretor confirmou que ele sabia. Aquela humilde zeladora estava pronta para transformar o mundo à sua volta. Chegou o dia do grande evento. O auditório do Colégio Estadual Vila Nova estava lotado. Alunos, professores, pais e membros da comunidade se reuniram num ambiente que combinava formalidade e intimidade, com a iluminação suave do palco criando uma atmosfera acolhedora. Todos aguardavam ansiosos para ouvir de primeira mão a história da mulher que se tornara, sem querer, um símbolo de resistência contra o racismo na comunidade. Ao subir ao palco, o coração de Dona Cláudia batia forte, mas a visão dos rostos atentos lhe dava força. Ela respirou fundo e começou. Eu sou Dona Cláudia Mendes. Muitos de vocês me conhecem apenas como a zeladora da escola, mas quero compartilhar que um dia sonhei em ser matemática. Quando eu era estudante na Universidade Central, o sonho de uma mulher negra parecia algo impossível. Com uma voz sincera, ela narrou os momentos em que foi rejeitada, ridicularizada e diretamente discriminada por sua cor e origem humilde, sem enfeitar a narrativa. A forma honesta com que contava sua história silenciou a plateia, que ouvia cada palavra com emoção. Por mais de 30 anos vivi em silêncio, disse ela, com olhos brilhando de orgulho e força. Aceitei trabalhos simples e escondi meu talento porque acreditava que o mundo jamais me aceitaria. Mas estava enganada. Sua voz se elevou com convicção. O talento, a inteligência e o valor de uma pessoa não são definidos pela cor da pele, pelo emprego ou status social. São medidos pela dignidade, pelo amor próprio e pela maneira como tratamos uns aos outros. Quando ela fez uma pausa para que todos assimilassem sua mensagem, o auditório ficou completamente em silêncio. Não estou aqui para buscar piedade, ela declarou com firmeza, mas para lembrar que cada um de nós merece respeito. Só quando pararmos de julgar pelo visual, pela cor ou pela profissão, poderemos construir um mundo melhor.
Ao terminar, o ambiente se encheu de uma emoção profunda, com lágrimas silenciosas de muitas pessoas que sentiram na alma o poder de suas palavras. Após os aplausos que se extinguiram gradualmente, Dona Cláudia desceu do palco e retornou aos bastidores. A experiência não a deixou sobrecarregada. Sentiu, em vez disso, uma paz e um alívio profundos, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. No dia seguinte, enquanto retomava suas tarefas de zeladoria, os corredores da escola pareciam mais leves e acolhedores. Os alunos a cumprimentavam com respeito, e os olhares antes de escárnio foram substituídos por sorrisos gentis e calorosos. Quando se via no espelho, Dona Cláudia não enxergava mais a mulher resignada e silente que um dia fora. Ela se via agora como uma mulher forte e confiante, que conquistou o respeito por meio da própria coragem e persistência. Até o professor Henrique, que um dia a menosprezou, passava por ela com um aceno respeitoso, um lembrete silencioso de que ela havia mudado a maneira de pensar de muitos. Nos momentos mais tranquilos, sozinha em seu pequeno armário no final do corredor, ela sorria suavemente, um sorriso que transpirava serenidade, satisfação e uma alegria que nem a fama poderia proporcionar. Daquele dia em diante, Dona Cláudia continuou com suas atividades de zeladoria, mas já não era definida pelo trabalho ou pela cor de sua pele. Ela estava, enfim, livre porque encontrou sua própria paz e descobriu o seu verdadeiro valor. Os dias passavam com a suavidade de um riacho e o Colégio Estadual Vila Nova, a escola a que dedicara quase metade da sua vida, transformara-se. Onde antes reinava o preconceito silencioso, agora havia um espírito de inclusão, igualdade e respeito mútuo. A história de Dona Cláudia deixou de ser apenas um acontecimento isolado e passou a ser um símbolo poderoso da força interior, do amor próprio e da coragem para superar as injustiças. Seu nome passou a ser lembrado por alunos, professores e pela comunidade como um lembrete de que o valor de uma pessoa não pode ser medido pela aparência ou pela função que ocupa. Programas de combate ao racismo se tornaram uma parte importante das atividades escolares, com workshops e debates frequentes que inspiravam mudanças até mesmo fora da escola. O próprio professor Henrique, que antes representava o preconceito, transformou-se em um dos mais fervorosos defensores do respeito e da igualdade, organizando reuniões para mostrar que, embora todos possam errar, o importante é aprender e mudar. Mesmo com todo o reconhecimento, Dona Cláudia manteve sua humildade. Ela nunca se importou com a fama, mas sim com as mudanças que havia ajudado a promover na nova geração. Ver os alunos crescendo com uma consciência renovada, livres dos vieses que as gerações anteriores haviam imposto, tornou-se a sua maior recompensa. Para ela, o legado mais valioso não era nenhum título ou aplauso, mas a crença inabalável na mudança positiva, na força do amor e na dignidade humana. Mesmo que um dia deixasse de circular pelos corredores do colégio, sua história continuaria a inspirar e lembrar a todos sobre a importância da igualdade e do respeito próprio. Dona Cláudia Mendes, a zeladora dedicada e corajosa, tornou-se um símbolo imortal. Não por grandes feitos ou conquistas distantes, mas por sua sinceridade, humildade e força interior que derrubaram as barreiras invisíveis do preconceito. Sua trajetória ficou marcada como um exemplo brilhante do direito de viver com respeito, igualdade e amor. Os mais nobres valores que cada pessoa merece. A história dela nos ensina que o verdadeiro valor de alguém não se mede pela aparência, pelo emprego ou pela cor da pele, mas pela força interior, coragem e respeito próprio. O preconceito não só fere o indivíduo,
como também priva a sociedade das maravilhas que cada pessoa pode oferecer. E você? Já presenciou ou enfrentou alguma situação de discriminação semelhante à de Dona Cláudia? Compartilhe suas experiências e pensamentos. Se essa história te tocou, divulgue-a para que a mensagem de igualdade e respeito alcance ainda mais pessoas.